E já estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde. Obrigado pelo seu carinho, sintonia, audiência. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco também nessa programação. Hoje, o Vida e Saúde, falando de um tema muito importante, acessível a todos. Você pode ter na sua varanda, na sua horta, chás, ervas e os benefícios para a nossa saúde. Muitas vezes, qualquer coisinha, a gente vai lá recorrer, vai à farmácia e tem aquela uma farmácia dentro de casa, na verdade. Assim, quantos medicamentos, enfim, para dor de todos os tipos, enfim. E quando, na verdade, a gente pode ter tudo isso, os benefícios, com situações, com coisas naturais que Deus nos coloca, assim. Mas a gente precisa conhecer a propriedade, saber as importâncias desses benefícios todos para a nossa saúde. Por isso que nós trouxemos hoje aqui a doutora Vanderly Marchiori. Ela é nutricionista, especialista em chá e fitoterapeuta. Doutora, a gente falou muito bem do camomila, falou do manjericão, enfim, as importâncias, mas eu estou vendo aí hortelã, a senhora já citou um pouquinho, mas podemos falar. Capim-santo, doutora, tem um cheirinho gostoso, um chá de capim-santo é tudo de bom, né? Na realidade, ele é um dos meus prediletos, né? Mas eu tenho alunos que dizem assim, mas todos eles são seus prediletos. Falo que eu tenho um carinho todo especial pelo capim-santo e pela carqueja, né? E também o gengibre. E aí também o alho. Então eu começo, depende muito de cada situação. Capim-santo é uma super planta. Na realidade, a melissa, que é aquela folhinha que parece um hortelã, muitas vezes ela é reconhecida como falso hortelã, que é também um tipo de melissa que é a Lípia alba. Elas são plantas muito importantes para o nosso sistema nervoso. Apesar de não agir diretamente no nosso sistema nervoso, não é aquela história de que bebeu o chá e acalmou, elas produzem uma substância dentro do nosso corpo que nos faz acalmar. Então, beber chá de cidreira, chá de capim-santo, que é a mesma planta, de capim-estrada, ou seja, eu já elenquei pelo menos 25 nomes populares. Para dizer a mesma coisa. Para dizer a mesma coisa, que é o Simbopolgon citrato, né? Aí as pessoas dizem, mas como é que você sabe isso ou por que você precisa saber? Porque quando a gente faz a prescrição, quando você está num consultório e recebe a prescrição por escrito e carimbado de um profissional da área, é lei que você precisa colocar o nome botânico e depois o nome popular. Por que isso? Porque, vou dar um exemplo muito claro. Dá uma autoridade científica, né? Não é só isso, Frei. Aqui, no estado de São Paulo, a gente tem a Cesárea silvestris, que para a gente é guaçatonga, que é uma planta fabulosa para tratar úlcera. Ela é fabulosa, a gente usa as folhas, que eu não consigo dizer, eu não sou especialista em identificação de planta. Então, se a folha é de guaçatonga ou se a folha é de louro, não, porque o perfume é muito diferente, mas ela é muito parecida com a folha de louro. Muitas plantas têm o mesmo tipo de folha, então não consigo identificar. Se eu peço guaçatonga lá no sul, eles vão me entregar bugre. Bugre é porangaba. Porangaba não é Cesárea silvestris, não trata nada do meu estômago. Na realidade, porangaba Por isso a necessidade do nome é uma científico. planta que é super de risco para uso contínuo, porque ela faz a gente urinar bastante, ela é extremamente diurética. E a gente já teve vários casos de insuficiência renal aguda por excesso de uso de porangaba. Agora, imagina se eu boto na minha prescrição guaçatonga, lá no Rio Grande do Sul, e a pessoa vai no mercado e compra porangaba. E usa da maneira que eu pedi. Eu pedi para tratar o estômago. Exato. E aí, ao invés do estômago, ela sai com uma insuficiência renal aguda. Ou seja, é muito sério. O uso de planta medicinal é muito sério. Por isso que a gente não deve usar sem conhecer. A gente não deve usar sem alguém que conhece bastante nos recomendar. Nesse sentido, doutora, assim, até mesmo para alertar os riscos, os nomes, enfim. Por exemplo, aqui no estúdio, nós temos várias câmeras que são pais de primeira viagem, neném pequenos. Eu posso oferecer um chazinho assim para criança? Que tipo de chá para uma criança, doutora, assim, que é aconselhável? Então, o primeiro ponto é o seguinte, a criança até 6 meses de vida, o ideal que é leite materno. Tem tudo ali. Ele vai hidratar, ele vai nutrir, ele vai fazer tudo o que aquela criança precisa. Passou dos 6 meses de vida, você precisa oferecer água. Você precisa oferecer água junto com a alimentação, mais o leite materno até o primeiro ou até o 2º ano de vida. Enfim, dentro desse líquido que essa criança precisa beber, você pode oferecer o chá.
eu só vou pedir uma coisa para você, pai e mãe de primeira e segunda viagem. Não bote açúcar nesse chá, porque você vai fazer um chá do tipo da erva doce, da camomila, do capim-cidreira, que a natureza da planta já é doce. Ou seja, o sabor de fundo é doce. Então, se o sabor de fundo é doce, você não precisa colocar mais açúcar. Porque se você colocar mais açúcar ou mais mel, ou pior, que eu estou vendo agora no consultório, as pessoas colocando adoçante sintético para bebês, por favor, não faça isso. Não faça isso porque, primeiro, é dificílimo um bebê já ser diabético. Se o bebê não é diabético, não tem a menor necessidade de você oferecer um adoçante para ele. Então, vai oferecer o chá? Ofereça o mais natural possível, porque a criança aceita muito melhor do que você que está com o seu paladar já alterado pelo sabor. Então, ela não tem o preconceito que muitas vezes o pai e a mãe têm. Eu acho isso muito engraçado, porque enquanto eu estou falando com os pais, eu sempre tenho alguma coisa sem açúcar no consultório, porque é meu hábito. Não é porque eu sou contra o açúcar, não é nada disso. Eu acho que recreativamente, ok. Mas eu não gosto da pessoa que bota um achocolatado no leite, põe 2 colheres de sopa do achocolatado, mais 2 de açúcar. Já está ali, é açúcar né? demais, né? Então eu ofereço alguma coisa, eu vejo que enquanto eu estou oferecendo aquilo que é sem açúcar para a criança está aceitando e está comendo, e a mãe está ali agoniada, querendo dizer, meu filho não come. Não, o filho come, porque se tiver num ambiente, num contexto em que não haja o preconceito contra a falta de açúcar, ele vai comer, ele vai beber. Então esse é o primeiro ponto. Tente não adoçar. Se você não consegue, adoce minimamente. A criança passou de 1 ano, use mel para adoçar. Abaixo de 1 ano não pode se oferecer mel para bebê, porque ele pode ter, o mel pode ter o Clostridium botulinum e pode contaminar seu filho e ele tem um problema bastante sério. Então, mel só a partir de 1 ano. Abaixo de 1 ano existem açúcares específicos, que são açúcares mais livres que a gente usa para adoçar essas preparações de bebê. Mas nada como oferecer sem adoçar. Por que a gente vai oferecer? Quais chás nós vamos oferecer para essas crianças? Camomila, erva doce, capim-cidreira, melissa e hortelã. São todas as plantas que são plantas que agem muito mais na parede intestinal e na absorção de vitaminas e minerais. Então, ela vai promover uma melhora na digestão e também vai facilitar a evacuação dessa criança, o que é extremamente importante. Doutora, a senhora citou a questão do diabetes, assim, tem algum tipo de chás que ajuda a controlar, que ajuda a combater, que ajuda a diminuir a alta taxa de açúcar no sangue, enfim, recomendável assim, para o adulto aí tomar, doutora? Super existe. Nós temos... Super existe, gente. Super existe. Ele vai ser um auxiliar. Entenda que quando a gente usa uma planta, ela vai auxiliar no seu tratamento. Então, primeira regra, se você é portador de diabetes, não use o chá junto com a sua medicação. Porque se você usar o chá no mesmo momento que você tomar a sua medicação, seja ela insulina injetável ou antidiabético, hipoglicemia antioral, você pode ter hipoglicemia reativa, que é tudo que a gente não quer. Então, você vai usar separado. Se você toma a sua medicação às 8 horas da manhã... Com água, você vai tomar o seu chá às 10, 11 horas da manhã. Um pouco antes da sua refeição, é o ideal. Quais são as plantas fabulosas para auxiliar no controle do açúcar do sangue? Caneta e papel na mão, hein? Caneta e papel na mão, hein? Vida e saúde. Nós temos 3 excelentes plantas para isso. Nós temos a carqueja, que é muito amarga, mas ela é ótima para reduzir colesterol e a glicemia. No mesmo processo, um copo de manhã, um copo à noite, no mesmo esquema. Aí eu digo para tomar um copo meia hora antes do almoço, um copo meia hora antes do jantar, para eu aproveitar melhor essa planta. Próximas refeições. Próximo das refeições, mas um pouco antes. Nós temos uma planta que chama pata de vaca, que é fabulosa também para isso. Ela tem um papel... Tem algum outro nome, doutora, assim, pelo Brasil afora, não? Pata de vaca, não. Pata de vaca. Pata de vaca, não. Ela tem cores diferentes. Então, tem a pata de vaca rosa, a branca... É fácil de encontrar? A amarela, super fácil de encontrar. A pata de vaca é aquela planta que na realidade, é uma árvore muito frondosa. A coloração dela vem pela cor das flores. E a folha, que é o que a gente usa, ela tem um formato realmente de uma pata de vaca.
Então ela parece um coração sem bico. É a pata da vaca direitinho. Não adianta você chegar no açougue e eu quero pata de vaca, não é essa? Não, não é ela essa. está falando, é planta, tá, gente? Aí a pata de vaca e nós temos também a insulina, que a planta chama-se insulina. Que ela também tem um papel muito bacana para a redução da glicemia. O que acontece com os diabéticos? Eles precisam fazer o uso da planta, mas eles também precisam aumentar o consumo de fibras. Então, se você é diabético, coloque no seu dia pelo menos 2 colheres de sopa de farelo de aveia. Farelo de aveia é bom, bonito e barato. Ele é super acessível. Ele é sem sabor, então você pode colocar em cima do seu arroz com feijão, como se fosse uma farofinha. Você pode colocar em cima da sua fruta. Você pode colocar, bater no suco junto. Você pode usar de várias maneiras. Mas essa fibra, ela vai começar a modular o seu açúcar para baixo. Então, ela vai pegar aquele açúcar que está em 150, 180, ela vai começar a baixar. Ela vai ajudar a baixar. A planta, mais o açúcar, mais a fibra, mais a medicação, vão estabilizar o seu diabetes. E aí, se você continua fazendo dieta e continua fazendo atividade física, o seu médico, com o tempo, ele pode rever a quantidade de remédio e até muitas vezes baixar a dose. Porque você fez a sua parte. Porque você fez a sua parte, porque você fez atividade física, porque você fez a dieta corretamente. Para diabéticos, a gente tem que fazer a exclusão do açúcar simples. Então, todos os alimentos devem ser sem açúcar. A gente sabe que o diabetes é um dos grandes problemas. Hipertensão é um outro grande problema, assim, que a sociedade, né, vive essa realidade. O que é bom para a hipertensão? Falando de chás de ervas. Então, para hipertensão leve, o que eu mais uso e que dá mais certo é o capim-cidreira. Capim-cidreira. Capim-cidreira, porque os hipertensos leves, muitas vezes eles são hipertensos por questões emocionais. Então, ele tem um pico de hipertensão porque ele se irritou com o chefe ou porque ele se irritou com algum familiar. Dá um chazinho de maracujá para ele. Pois é, mas o chazinho de maracujá, as pessoas acham que dar um suco de maracujá funciona. Suco de maracujá é placebo, porque o suco é feito com a polpa, que não é calmante. O que é calmante é a casca e a folha. Então, se você fizer um chá da casca ou um chá da folha do maracujá, ok, vai estar super dentro e vai fazer esse papel. Tem a capim-cidreira, como é que muito eu preparo mais fácil. O capim-cidreira? Capim-cidreira, eu pico ele do jeito que ele está agora, okay. Eu ainda pico mais para medir. E aí eu uso de 1 a 2 colheres de sopa da planta seca para 1 litro de água. Eu posso também pegar, ao invés de fazer o chá fervido, eu gosto bastante de bater o capim-cidreira com suco. Então, se eu estou fazendo um suco de abacaxi, eu coloco 1 colher de sopa de capim-cidreira para cada copo de suco de abacaxi que eu estou batendo. Se eu vou fazer um copo de suco de maracujá, por exemplo, o maracujá com capim-cidreira fica delicioso. Entendi. É uma planta que converge e a gente tem Antes um papel das refeições, bacana. Depois? Quando eu uso na forma de suco, eu sempre uso longe das refeições para eu poder absorver melhor tudo que o suco me oferta, inclusive as vitaminas e minerais. Se eu estou usando na forma de chá, eu também vou pedir ou 40 minutos antes ou 40 minutos depois, porque eu quero uma absorção melhor de todos os fitoquímicos, de tudo que a planta pode me oferecer, para o meu corpo poder administrar e fazer o melhor uso. Doutora, eu adoro gengibre, né? Fala um pouquinho do gengibre. Gengibre é tudo de bom. É tudo de bom, né? Tudo de bom. Esse gostinho amargo, assim, nossa, é uma maravilha. Gengibre, ele é riquíssimo em várias substâncias. Nós temos os óleos essenciais dele, que é o que dá esse perfume e que dá essa picância, esse fundo picante que ele tem. Esses óleos são fundamentais para matar fungos, bactérias e vírus. Então, o gengibre, ele é bactericida, ele é fungicida e ele é viricida, ele mata. Então, ele nos ajuda a controlar a nossa saúde também por conta disso. Ele também tem um grupo de substâncias que são os zingiberenos e os shogaóis. Esses 2 nomes bem complexos que as pessoas não precisam lembrar, eles fazem um papel ultra importante que é melhorar o sistema imunológico. Ou seja, ele vai lá no meu sistema imune e ele aumenta a produção de célula T. A hora que ele aumenta a produção de célula T, meu sistema imune trabalha muito mais rapidamente. Então, eu consigo melhorar a minha saúde como um todo, porque o meu sistema imunológico está mais ativo e mais vigilante.
E além de tudo isso, ele tem um outro papel que para mim é fabuloso, que ele é um grande adaptogênico. O que é uma planta adaptógena, o que é adaptogênica? Ela cuida do nosso corpo para fazer as transições. Então agora a gente entrou na primavera, nós estamos numa nova fase do nosso ano, nós deixamos aquele frio intenso para trás e a gente ainda não chegou no calor. Nessa fase de transição, a planta adaptogênica faz com que o nosso corpo se adeque, ou seja, ele fica muito mais pronto para as mudanças de temperatura, para as mudanças de altitude, para a mudança de umidade do ar, ou seja, ele deixa o meu corpo mais resistente. É por isso que eu devo usar com frequência. Como é que eu posso usar, doutor? Sempre chá? Eu posso comer, entendeu? Como é que eu posso usar? Você pode usar de todas as maneiras que a sua criatividade deixar. Eu gosto muito de ter em casa sempre aquele gari, que é a conserva de gengibre do restaurante japonês. Então, eu acho muito, além de saboroso, ele é muito eficaz. Aquele verdinho, aquele... Não, aquele é a raiz forte. Tá. Existe o gengibre mesmo, ele é fatiado, okay. ele é conservado Sim. em agridoce. Entendi. Né? Ele é feito com o saquê e também com o vinagre de arroz e um pouquinho de açúcar. Então, ele é bem saboroso. Você pode comer daquele, você pode fazer o chá, que eu brinco que é o quentão sem o álcool. Você vai ferver ali o seu gengibre durante aproximadamente 10 minutos, porque é uma parte rígida, então cascas e raízes nós devemos ferver mais tempo. Tá, a gente vai ferver de 5 a 10 minutos. Eu vou ferver, vou tomar o líquido, enfim, mas assim sobrou o gengibre lá embaixo, no fundo do... Pode comer. Posso comer? Pode e deve comer. Ai, que maravilha, gente. Olha, quantas informações. Bate no seu suco, ele cru mesmo. Dá pra gente bater no suco. Dá pra gente comer de todas as maneiras. É delicioso e faz bem, gente. É o gostinho amargo, assim, amarguinho, assim, mas faz bem, né? Tá fazendo uma sopa, coloca um pedaço de gengibre para ferver junto, é sucesso. É tudo de bom, gente. Eu vou chamar o intervalo. Eu vou perguntar aqui para a doutora. A outra vez que ela esteve aqui, por isso que ela voltou, porque foram inúmeras ligações, ela preparou um chá, eu tomei, eu acho que é hibisco, né? Hibisco é um emagrecedor, enfim. Mas eu estou ficando triste porque ela não ofereceu nenhum chazinho. Vamos perguntar para ela, será que no próximo bloco vai ter um chazinho para nós? Não perca sim. isso e muito mais no próximo bloco, aqui no Vídeo de Saúde, que é assim, e volta já só para você, é claro.